Olá, queridos, graça e paz. Que grande honra poder estar falando com todos vocês, né? Nós vamos ver um pouco e ter uma degustação aí de uma matéria muito especial para a nossa escola bíblica Verbo da Vida, chamada Autoridade da Fé. É uma matéria que nos torna mais consciente daquilo que nós somos em Cristo e do grande privilégio que é nascer de novo. Pois nós sabemos que é o nascer de novo que faz com que a gente seja transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa escola, né, a escola bíblica Verbo da Vida, ela nasceu mesmo com o propósito de poder te instruir e ser uma grande ferramenta da parte de Deus, que vai liberar sobre ti toda a graça, toda a instrução necessária, para que você possa ser tudo aquilo que divinamente Deus propôs sobre ti na terra. Por se você nasceu com um propósito. E por mais que algumas coisas tenham te desviado desse propósito, na medida que nós conhecemos as verdades, à medida que nós entramos na iluminação do que as Escrituras diz a nosso respeito, nós caminhamos em um lugar onde a bênção e o favor de Deus vai nos cercar em todas as esferas da vida. Então eu quero que você fique aí bem conectado comigo, porque nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante para os nossos dias, que é a autoridade da fé. E a Bíblia, né? Ou se você pudesse usar o termo autoridade em um termo normal, na nossa linguagem, nós poderíamos dizer que é um poder delegado. Né? A autoridade é algo delegado sobre alguém. E na origem, né, de quando Deus criou o homem para ser aquele que dominasse. Deus criou o homem em sua origem, em sua essência, para ser alguém que domine. Né? O homem não foi criado para ser dominado por nada. Mas Deus, quando constituiu o homem sobre o jardim do Éden, ele o constituiu como alguém que foi feito para dominar e não ser dominado por nada. E nós podemos ver isso, né, nas Escrituras, quando nós abrimos o livro de Gênesis e nós vemos que a autoridade, né, que foi dada por Deus ao homem. Nós podemos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus deu ao homem, né, a intenção de Deus ao criar o homem é que ele pudesse ser uma extensão da sua autoridade, ser uma extensão daquilo que Deus é. Quando você começa a ler todo o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis que nós também chamamos como o livro dos começos, pois é lá onde Deus cria o homem, é lá onde Deus cria os mundos e é lá também onde Deus demonstra qual é a essência da criação do homem. E quando Deus cria um homem, Deus delega sobre ele a autoridade. A mesma autoridade que Deus tinha sobre a terra é a mesma autoridade que é depositada sobre Adão. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus criou alguém que teria o seu caráter. Deus criou alguém que teria a sua mentalidade. E Deus criou alguém também que teria a sua autoridade sobre a terra. Dentro desse texto mesmo que nós lemos, né, em Gênesis 1, 26, você vê Deus falando com o homem: tenha domínio sobre os peixes do mar, né, tenha domínio sobre as aves do céu. Ou seja, Deus estava dando a ele um lugar de autoridade, onde Adão seria a voz do Éden. Né? É interessante porque antes de Deus criar a humanidade, antes de Deus criar Adão, né, como o primeiro homem sobre a terra, Deus fala, né, Deus diz: haja luz e houve luz. E com as suas palavras, Deus começa a dar vida ao que não havia vida. Mas quando Deus cria o homem, e delega sobre ele esse lugar de autoridade, a Bíblia, né, nos mostra que é como se Deus parasse de falar, ou Deus parasse de ter
um senso de controle sobre aquele ambiente, porque agora Adão foi aquele a quem Deus delegou para ser o chefe sobre aquele ambiente, né, para ser o chefe sobre a terra, para estar em um lugar de domínio. E a origem central de Deus é que o homem pudesse estar nesse lugar de autoridade. E sabe, irmãos, como nós podemos ver nas Escrituras, no decorrer daquilo que o livro de Gênesis nos expõe, a gente pode ver que Adão perdeu esse lugar de autoridade. Né? No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 9, diz assim: mas o Senhor Deus o chamou e perguntou: onde estás? Em todo o contexto, né, daquilo que Gênesis fala, você vê quando a Bíblia sinaliza, né, que o diabo, né, traz uma sugestão para Eva, e Eva transmite essa sugestão para Adão, e ambos comem, né, daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus havia dado uma ordem a ele, que não deveria comer daquele fruto. E tomar esse passo de desobediência fez também com que Adão pudesse dar o seu lugar de autoridade a um outro ser. E depois que Adão entrou nesse campo de desobediência, ele entrou em um campo também, onde a sua autoridade foi dada a um outro ser. E o diabo, a partir daquele momento, ele passou a ser o chefe deste mundo, né? Ele passou a ter autoridade sobre este mundo. É interessante porque quando Deus fala com Adão, e ele diz assim: Adão, onde você está? Deus não estava perguntando onde Adão estava fisicamente, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é aquele que tudo vê. Mas Deus estava perguntando onde Adão estava espiritualmente. Porque quando ele tomou esse passo de desobediência, ele perdeu esse lugar de autoridade. Ele perdeu esse lugar onde ele era a extensão de Deus sobre a terra. E infelizmente isso trouxe o homem para um lugar de pecado, infelizmente isso trouxe o homem para um lugar de separação e também trouxe o homem para um lugar onde ele não tinha mais aquela autoridade delegada por Deus. Dentro desse texto, né, de Gênesis 3, quando Deus começa a falar sobre as consequências daquele passo, a consequência que haveria sobre o homem, a consequência que viria sobre a mulher, a consequência que iria vir sobre o próprio diabo, e ele começa a falar, né, das consequências que o pecado traria sobre o homem. Mas dentro também de todo aquele caos, Deus transmite um caminho, e Deus traz uma porta pelo qual toda aquela bagunça seria restaurada. E é quando Deus diz que que o descendente da mulher iria pisar o descendente da serpente. Sabe, irmãos, Deus já estava traçando ali um caminho de redenção. Deus já estava traçando ali um caminho que colocaria o homem na sua ordem devida e que a sua autoridade poderia ser restaurada. E Deus estava dizendo: através da mulher vai vir um que vai colocar em ordem e vai restaurar, vai restabelecer toda a bagunça que o pecado trouxe. Porque assim como Deus colocou o homem para dominar, né? E quando o homem sai desse lugar de domínio e ele começa a ser dominado por algo, nós começamos a entrar em uma desordem espiritual. Mas quando Deus, ele fala e ele diz que iria vir um, queria colocar ordem em tudo isso. Ele estava dizendo: eu estou, né, dentro do meu plano, dentro do meu propósito. Vai haver um homem, vai haver um que vai vir através da mulher, né, ou descendente da mulher, que ele vai pisar o descendente da serpente. O que ele estava dizendo é: vai vir um que vai colocar em ordem tudo aquilo que foi danificado pelo pecado. Esse passo de desobediência abriu uma porta, mas eu quero dizer, né, que eu tenho um caminho que vai colocar em ordem tudo o que o pecado colocou em desordem. E nós, pelas Escrituras, podemos identificar, né, que durante todo o Velho Testamento havia uma sinalização, né, por Isaías, Jeremias e tantos outros profetas. Eles foram a voz de Deus durante o Antigo Testamento, de que alguém iria vir para colocar ordem em toda a desordem que o pecado colocou. E
A Bíblia, né, ela fala no livro de João, no capítulo 1, ela diz que a luz brilha nas trevas, né? Na verdade, ele começa o capítulo 1, no versículo 1, dizendo: "E o verbo se encarnou e habitou entre nós." Jesus, ele foi aquele enviado por Deus para restaurar toda a autoridade que foi delegada para o diabo. E nas escrituras, né, nós podemos identificar, como por exemplo lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 11, diz assim: "Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido." Ou seja, o objetivo, né, de Jesus nascer, dele vir à terra, é restaurar uma autoridade que foi perdida por Adão. Então, o principal, né, foco de Jesus na sua vinda terrena, na sua primeira vinda como homem, como aquele que se esvaziou, como aquele que veio para ocupar o nosso lugar, foi trazer para o homem uma posição que foi perdida por Adão. E a Bíblia também nos diz, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 15, diz: "Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos." O que a Bíblia está dizendo é que se pela ofensa de um só muitos vieram a perecer, muito mais, né, o dom da graça de Deus, né, muito mais. A Bíblia também diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Então, a vinda de Jesus como homem, né, foi uma vinda com o objetivo de trazer de volta uma autoridade que foi perdida por Adão. A Bíblia também diz em Lucas 10, 19, isso Jesus, né, já no exercício do seu ministério terreno, diz o seguinte, em Lucas 10, 19, "Eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano." Então, o que Jesus estava demonstrando aqui é que ele não somente veio para restaurar a autoridade, mas ele veio para dar ao homem também um lugar de autoridade. E sabe, irmãos, essa demonstração daquilo que Jesus fala nos evangelhos, ela é a plena vontade de Deus para a humanidade. Porque eu te digo, você não foi criado para ser dominado por nada, mas você foi criado para dominar. Talvez você está me ouvindo agora e você pode estar passando por algum tipo de adversidade. E tudo que o diabo quer é que a gente permaneça debaixo de ignorância. Porque sabe, o maior inimigo de um nascido de novo não é o diabo. O maior inimigo de um nascido de novo é a ignorância. Porque se você for ignorante concernente ao lugar de autoridade que Deus te constituiu, você simplesmente vai apanhar da vida em uma área, vai apanhar da vida em uma outra área. E infelizmente, mesmo tantas pessoas, né, nascidas de novo, se elas não têm a revelação do que elas são em Cristo, se elas não têm a revelação do lugar de autoridade que foi restaurado por Jesus através da sua morte, através da sua ressurreição, elas ficam debaixo de um lugar onde elas não dominam, mas elas são dominadas. E eu te digo, você não foi criado para ser vítima. E se o diabo tem colocado o pé no seu pescoço, quando você tem a revelação do lugar de autoridade que Jesus, pela sua morte, ressurreição e pelo seu sangue te constituiu, o diabo tira o pé do seu pescoço e você coloca o seu pé no pescoço dele. Porque sabe, quando Efésios 1,19 fala, ele diz assim: "O qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro." Então, o que é que Deus está nos dizendo aqui? Que toda a autoridade foi concedida a Cristo e que sua morte e ressurreição fez ele assentar nos lugares mais altos. E nesse lugar em que Cristo está assentado é um lugar que está acima de todo o poder, de todo o principado, de toda a potestade. E que nós nele também estamos assentados nesse lugar, acima de
todo poder do inimigo. Então, sabe, o diabo, ele ainda é o Deus desse mundo. Mas quando nós nascemos de novo, meu irmão, ele não passa a ser mais nem o meu Deus, nem o seu Deus. Quando você nasce de novo, toda a influência maligna e todo o poder maligno é quebrado sobre a sua vida. Ou seja, quando alguém não está em Cristo, ele se torna uma vítima de tudo que está acontecendo aí fora. Porque eu te digo, as coisas estão ruins aí fora e elas vão piorar. Né? As trevas cobrem a terra. Isso é real. Né? Há algo maligno que está acontecendo aí fora. Mas a boa nova é que quando nós nascemos de novo, nós somos desconectados dessa influência maligna. E nós começamos a operar em um lugar onde não estamos sujeitos a nenhuma atividade maligna que está acontecendo aí fora. E isso é muito claro quando a Bíblia ela nos diz, em Colossenses 1,13, desculpa, ela diz assim, ele nos libertou, ou seja, é um fato consumado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está falando que nós fomos redimidos. E essa palavra redenção, ela significa exatamente isso. Ela quer dizer trazer de volta. Ela demonstra que um lugar foi perdido por Adão, mas esse lugar foi retomado por causa de Cristo, do seu sangue e da sua redenção. Então, sabe, quando alguém nasce de novo, ele não entra em uma religião, ele não aceita a placa de uma igreja, mas ele entra em um reino. Ele é desligado de uma influência maligna e ele se conecta a uma influência celestial. Então, o sangue de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, te colocou em um lugar de autoridade. Sabe, eu me recordo quando a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, em Gênesis, no capítulo 2, e a Bíblia diz, né, que Deus soprou sobre Adão o fôlego da vida. Adão era só um boneco de barro, mas quando Deus sopra sobre ele, é como Deus colocando aquela palavra, né, soprar, não é um sopro, né, quando eu e você sopra, mas aquela palavra sopro significa vida, significa algo da essência do próprio Deus, que começa a operar no homem. E é interessante porque a Bíblia também diz, em João, no capítulo 20, no versículo 21, nessa ocasião aqui, Jesus ele já havia morrido e já havia ressuscitado. E a Bíblia fala, né, que os discípulos estavam em um lugar de intimidação, estavam com medo, né, estavam trancados. Aquele em quem eles haviam depositado a sua esperança, aquele que era a âncora, né, de suas vidas, havia morrido. E eles haviam, né, por algum momento, se desconectado de que Jesus ele havia falado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E é no meio, né, daquele lugar de intimidação, no meio daquele lugar onde pareciam que eles estavam perdendo, em que a Bíblia diz em João, no capítulo 20, no versículo 21, de Jesus novamente disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Sabe, quando a Bíblia diz aqui que Jesus soprou sobre os discípulos, isso me lembra exatamente da ocasião. Lá no livro de Gênesis, lá no livro dos começos, quando Deus sopra sobre Adão. E quando Deus sopra sobre Adão, deposita sobre ele a sua autoridade. Deposita sobre ele a sua essência. Deposita sobre ele o seu lugar, onde ele agora não seria dominado, mas ele iria dominar. Então, quando Jesus sopra sobre os discípulos, é como se ele estivesse dizendo, eu estou colocando em vocês agora, e sobre vocês, o mesmo lugar de autoridade que um dia foi perdido por Adão. E a morte e a ressurreição de Jesus nos colocou nesse lugar. É como lá a Bíblia fala, no livro de Efésios 2,4, ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Eu não sei se isso deixa você empolgado, irmãos, isso me deixa empolgado. Em saber que Deus, ele me amou com tão grande amor. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou.
né? Ou seja, eu quero que você repita aí comigo. Diz assim: juntamente com ele eu fui ressuscitado e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que a Bíblia, né? O que é que Paulo estava querendo dizer quando ele escreveu essa carta aos Efésios? É que Jesus, ao morrer e ao ressuscitar, ele se colocou em um lugar de maior autoridade. E não somente ele se colocou nesse lugar, mas ele colocou todos aqueles que nascem de novo em um mesmo lugar de autoridade. Em um lugar onde você não é dominado por nada, mas você agora está em um lugar de domínio. Então, sabe, meu irmão, quando você tem a revelação de que essa autoridade foi delegada sobre você, você não se coloca mais em um lugar onde o diabo domina, onde você está sujeito a qualquer operação maligna, mas você agora está em um lugar onde a bênção do Senhor é como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar. Você se coloca em um lugar onde o céu agora determina que tipo de vida você terá. E por mais que nós estejamos no mundo, por mais que o diabo seja o Deus desse mundo, por mais que as coisas pareçam estar ruins aí fora, e eu te digo, elas vão piorar. Mas mesmo que as coisas estejam ruins aí fora, nós estamos em uma condição onde estamos debaixo de uma blindagem sobrenatural. Estamos debaixo de um reino que determina que a nossa vida vai permanecer em progresso, mesmo que o mundo esteja em uma ladeira desenfreada de pecado, de imoralidade, de desgaste, de frustração. Nós vamos permanecer florescendo. Sabe, quando você reconhece que você está em um lugar de autoridade, você não vai sobreviver. Porque sobreviver significa viver mal. Sobreviver significa viver de qualquer jeito, mas quando você entende o lugar de autoridade, que você está por meio de Cristo, do seu sangue e da sua ressurreição, você terá consciência de uma coisa: eu estou em um lugar onde nada pode me dominar, mas eu fui criado para ser dominante, né? Eu fui criado para dominar em vez de ser dominado. Então, irmãos, sabe, é hora de você sair desse lugar de vítima, é hora de você entender: eu estou em Cristo, e porque eu estou em Cristo, eu estou nas rédeas da minha vida. Eu não vou, né, andar por aí vagando para talvez ser um sucesso. O fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado te coloca em um lugar onde você sabe: eu tenho garantias de que serei bem-sucedido nessa vida e serei bem-sucedido na vida que está por vir. A Bíblia, né, ela é bem clara quando ela diz que nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos nessa vida. Alguns pensam: ah, não, isso que Jesus falou e conquistou é uma realidade para quando eu morrer e for para o céu. Não, a Bíblia ela é bem clara. Ela traz uma sentença sobre nós, que estamos destinados a reinar nessa vida, agora, enquanto você estiver aqui. Claro que nós temos a consciência que vamos para o céu e que o nosso destino é o céu. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Enquanto eu estiver na terra, eu vou aproveitar a viagem. Eu não vou chegar no céu e ter um choque cultural. Eu não vou chegar no céu, né, e me deparar com uma realidade que é totalmente diferente do que eu poderia viver aqui na terra. Enquanto estamos na terra, o fato de ser nascido de novo, o fato de sermos redimidos por Cristo e pelo seu sangue, nos coloca em um lugar de autoridade, nos coloca em um lugar de domínio, onde enquanto eu estiver aqui, é esse reino sobrenatural que vai reger a minha vida. Sabe, quando você nasceu de novo, né, a Bíblia, por exemplo, diz que Deus, lá no livro de Gênesis, no livro dos começos, né, como nós falamos anteriormente, Deus primeiro criou um ambiente, um lugar chamado Éden, e depois plantou o homem nesse lugar. E quando Deus criou o homem, ele disse: domine. Nós sabemos, né, que hoje o Éden não é um lugar literal. E a palavra Éden, ela significa lugar de prazer. Deus plantou o homem em um lugar de prazer. Deus plantou o homem em um lugar onde ele não iria ser sujeito a nada, mas ele iria sujeitar tudo o que estava naquele ambiente. E eu sei que o Éden hoje ele não é um lugar literal, mas o reino de Deus é por dentro. Quando você nasceu de novo, né, algo externo não mudou de imediato. Você não emagreceu de repente, né? Quem não tinha cabelo, apareceu cabelo. Não foi assim. Externamente parece que nada aconteceu. Mas quando você nasceu de novo, dentro de você, algo mudou na hora. Quando você nasceu de novo, a vida de Deus passou a habitar dentro de você. E claro
que toda mudança externa, ela é resultado de uma mudança interna. Então, porque você mudou por dentro, com certeza, coisas vão ter que mudar por fora. Então, porque você mudou por dentro, você pode andar em saúde divina, você pode andar em paz, e toda essa condição interior, ela vai afetar uma condição exterior. Eu lembro, né, de um clássico exemplo que o irmão Smith Wigglesworth fala. Ele disse que uma vez ele estava na rua, né, andando, e ele viu que havia uma senhora que saiu de sua casa e ia para o ponto do ônibus. E quando ela saiu da sua casa, né, o seu cachorrinho saiu também e começou a segui-la. E ela falou com aquele cachorro, né, disse: querido, vai para casa. E o cachorrinho não deu atenção ao que ela estava falando e continuou, né, se enroscando na sua perna e brincando com ela. E ela continuou dizendo: filhinho, mamãe está dizendo, vai para casa. E o cachorro permaneceu na mesma posição, sem dar atenção ao que ela estava falando. E o irmão Smith diz que houve um momento que o ônibus que aquela mulher iria pegar dobrou a esquina. E ela não tinha mais tempo para dialogar com o cachorro. Então ela disse: fulano, casa, né? E quando ela usou aquela autoridade, bateu o pé, o Wigglesworth disse que aquele cachorrinho colocou o rabo entre as pernas e foi embora. E o irmão Smith disse que quando ele viu aquela cena, ele gritou do outro lado da rua, né? E disse: é dessa forma que temos que fazer com o diabo, né? Aquele exemplo, né, demonstrou para ele que muitas pessoas estão dialogando com o diabo. Elas estão achando que o diabo tem algum tipo de autoridade ou voz sobre a sua vida. Mas sabe, meu irmão, quando o diabo sabe que você está usando a autoridade que você tem, quando ele sabe que você está vivendo segundo as realidades da palavra de Deus, ele só vai ter uma opção: sair fora. Ele só vai ter uma opção: colocar o rabo entre as pernas e ter que sair. Porque eu sei que também muitas pessoas, elas talvez estão esperando tudo ficar certinho para andar em vitória. Elas estão esperando, né, tudo externamente ficar às mil maravilhas para entender que Deus já as colocou em um lugar de autoridade. Mas a Bíblia, né, como nós lemos lá em Lucas 10, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que não importa se o inimigo está lá ou não, você está autorizado a passar por cima daquilo. Você está autorizado a viver uma vida bem-sucedida, independente se as coisas externas estão mudando ou não. Então, sabe, eu vi o poder dessas verdades afetar a minha vida. Eu vi o poder dessas verdades afetar a vida da minha família. E todo o plano e toda a trajetória de fracasso que o diabo havia traçado para a minha vida será afetado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. Quando você conhece a verdade, essa verdade te coloca em um lugar de autoridade. Quando você conhece essa verdade, você entra em um lugar de domínio. E para encerrar esse momento que nós estamos tendo, lá em Marcos 16, no versículo 17, Jesus disse assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Veja o que Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não está dizendo que esses sinais hão de acompanhar só os pastores, não está dizendo que esses sinais hão de acompanhar só aqueles que estão em uma função ministerial, mas diz que estes sinais hão de acompanhar os que creem. E quando você entra nesse lugar onde você sabe: se eu estou crendo, existem sinais que estão me seguindo. Se eu estou crendo, eu estou nesse lugar onde, por causa do nome de Jesus e do seu sangue, eu tenho autoridade sobre os demônios, eu tenho autoridade para pisar em serpentes, eu tenho autoridade para até mesmo se tomar alguma coisa mortal, aquilo não tem nenhum efeito, nem sobre mim, nem sobre o meu corpo. Então, sabe, meu irmão, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Que a luz da palavra, né, possa entrar e trazer você para um lugar de revelação. E nesse lugar de revelação, você não é mais vítima, mas nesse lugar de revelação é onde a bênção do Senhor opera. E esse lugar de autoridade, ele não somente vai afetar a sua vida em particular, mas ele vai afetar a tua casa, ele vai afetar a tua história, ele vai afetar os anos que estão por vir. Não importa por quanto tempo ou por quantos anos
anos você viveu debaixo de um lugar de ignorância, a luz da verdade vai não somente fazer algo novo a partir de agora, mas a luz das Escrituras também vai promover um lugar de restauração em todos os anos que foram danificados pelo inimigo. Então, que você possa caminhar nesse lugar de autoridade, que você possa caminhar nesse lugar onde a palavra de Deus, ela vai determinar os teus passos e vai te fazer enxergar que você foi feito para andar em domínio e não ser dominado por nada. Saiba que o diabo e toda a sua influência não terá nenhum poder, nem sobre você, nem sobre os anos que estão por vir. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa caminhar nesse lugar onde você entende que Deus e sua palavra são a sentença final.